Nós temos aqui algumas transformações. A primeira é a transformação isovolumétrica. Iso vem de igual, volumétrica de volume. E essa transformação também pode ser chamada de isocórica ou isométrica. Para você identificar, é quando tem um êmbolo fixo, o caso do botijão de gás, um recipiente indilatável, indeformável. A relação, através da equação geral dos gases, o PV para vatá, basta você tampar o volume, que vai ser piti, patá. Então, olhando aqui na transformação isovolumétrica, o volume é constante e o número de mols é constante também. Então, quanto maior a pressão, maior a temperatura, são grandezas diretamente proporcionais. E o gráfico de grandezas diretamente proporcionais é uma reta. Então, o gráfico de pressão por temperatura é uma reta. De acordo com a primeira lei, ΔQ menos trabalho, na isovolumétrica não tem trabalho. Então, o trabalho é zero e eu fico com ΔU é igual à quantidade de calor. Ou ambos são positivos ou ambos são negativos. Então, recebe calor e a temperatura aumenta, ambos positivos. Perde calor, temperatura diminui, ambos negativos. Isobárica, pressão constante, lá da equação geral dos gases, Viti, vatá. Aqui, para a transformação isobárica, é quando eu tenho um êmbolo móvel, um êmbolo livre. Como a pressão é constante, número de mols e constante também, quanto maior o volume, maior a temperatura, são grandezas diretamente proporcionais, até porque quando eu aumento a temperatura, a tendência é dilatar, grandezas diretamente proporcionais, o gráfico é uma reta. Aqui não tem nada que é zero, então a primeira lei ΔQ menos trabalho, e trabalho é P vezes ΔV. Isotérmica, temperatura constante, tampando a temperatura lá da equação geral dos gases, fica PV pavá. Então, aqui tudo constante, passando o volume para cá. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Quando eu aumento a pressão, o volume diminui, são as únicas grandezas aqui que são inversamente proporcionais, e grandezas inversamente proporcionais, o gráfico é uma hipérbole. Para ser em transformação isotérmica, vai estar ocorrendo lentamente. E o que não tem na isotérmica é ΔU. O ΔU é igual a zero, então eu fico com trabalho igual a quantidade de calor. Então, o corpo recebe calor, para poder realizar trabalho, ambos positivos, ou o trabalho é realizado sobre o gás, pega esse trabalho e libera calor. Então, ambos positivos ou ambos negativos.